Queridos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida. Está entrando a mais um programa Antídoto. E que bom ter aí a tua participação. É muito bom, é muito importante para a obra do Senhor, para a tua vida, para nós que fazemos a obra do Senhor. É muito importante aí a tua participação, é muito importante que você esteja sempre interagindo, ouvindo e participando desse programa. Esse programa tem como missão, tem como objetivo trazer discernimento espiritual, trazer um amadurecimento, um crescimento espiritual sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. E essa é a nossa missão. Em um mundo com tantos vírus, não é verdade? Com tantos vírus, não somente coisas físicas, mas coisas espirituais, dardos inflamáveis do inimigo, nada melhor do que ter um antídoto. E o antídoto é a palavra de Deus. E é por isso que todas as segundas-feiras, às 18 horas, nós realizamos o programa Antídoto, com o propósito de blindar você, de preparar você e trazer um crescimento sobre a tua vida. Então, caso você possa, deixe o seu like, compartilhe também com outras pessoas e vamos estar juntos para esta programação. Nós temos realizado aqui um estudo das cartas paulinas, concluímos na semana passada a primeira carta aos Coríntios, concluímos juntamente com Altamir, e ao mesmo tempo que concluímos a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, iniciamos também a segunda e concluímos aí o capítulo 1. E agora, hoje, nós estaremos abordando sobre o capítulo 2 e o capítulo 3. Amém? Eu quero aí a tua atenção. Eu tenho certeza que grandes palavras serão ministradas ao teu coração e com certeza Deus abençoará a tua vida. Amém? Bom, o capítulo 2, o apóstolo Paulo aqui, ele vai ressaltar, ele vai apontar para a disciplina espiritual. Ele vai apontar aqui para algumas coisas importantes, que é, de fato, a disciplina moderada. Ele começa dizendo as suas reais motivações de exortar e repreender aquela igreja de Corinto. Ele tinha ali como objetivo trazer aquela igreja à reflexão, levar aquela igreja ao arrependimento. E a sua motivação era essa. Então tudo que ele fazia, seja repreensão, sejam palavras duras, atitudes duras, tinha como objetivo fazer com que aquela igreja se arrependesse e vivesse o verdadeiro evangelho. Ele provavelmente em alguns momentos talvez foi até duro demais com aquela igreja, mas a motivação dele sempre foi correta, sempre foi verdadeira. Ele chega a dizer no próprio capítulo 1, no versículo 23, ele vai dizer: olha, agora invoco a Deus como testemunha de que foi para poupá-los que ainda não voltei a Corinto. Ele estava realmente muito chateado com muitas coisas, ele estava muito triste com muitas coisas que estavam acontecendo sobre aquela igreja, naquela igreja. Então ele até diz: olha, Deus é testemunha, o bom mesmo que eu não fui ter com vocês, porque eu acho que se eu fosse, é como aquele pai que usa às vezes de palavras duras, de atitudes até para corrigir um filho, não é verdade? Então o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: as minhas motivações, elas eram boas, elas são boas. O capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim, vamos estar lendo e pulando alguns versículos, tá bom? Resolvi não os entristecer com outra visita dolorosa. Esse foi o motivo de eu ter escrito como o fiz, para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar. Sem dúvida, vocês sabem que minha alegria vem do fato de vocês estarem alegres. Aí no versículo 4 vai dizer: escrevi aquela carta com grande angústia, com o coração aflito e muitas lágrimas. Minha intenção não era entristecê-los, mas mostrar-lhes quanto amo vocês. Então você percebe aqui que Paulo ele diz: olha, eu fui duro, sim, eu tinha como objetivo não entristecer vocês, eu agi com amor. O meu propósito, a minha motivação era de fato amor. Obviamente, querido, como eu falei anteriormente, o propósito do apóstolo Paulo era trazer uma consciência àquela igreja, uma reflexão. Aquela igreja infelizmente vivia aí com muitos pecados,
divisões, coisas terríveis aconteciam naquela igreja, irmãos. Filho que tomava a companheira do pai, se deitava com a companheira do pai, e coisas terríveis aconteciam. Então Paulo, ele foi muito duro, realmente. Aquela igreja, inclusive, duvidava do seu apostolado. E a gente já vai estar falando um pouco melhor sobre isso. Aquela igreja não reconhecia a autoridade do apóstolo Paulo, porém quem implantou aquela igreja naquele lugar, em Corinto, foi o próprio apóstolo Paulo, debaixo de muitas perseguições, debaixo de muitas lutas. Enfim, era uma igreja muito complicada. Então o Paulo, ele foi bem duro nos seus argumentos, nas suas atitudes, como um pai que corrige um filho, um pai que disciplina o seu filho. E por mais que ele sinta, às vezes, até se entristece, ele entende que aquela atitude dura foi para corrigir e foi para ensinar o filho. E Paulo, ele sabia disso, que tudo que ele estava fazendo era com amor. A intenção dele não era entristecer aquela igreja, mas era corrigir aquela igreja. E falando um pouco mais aqui sobre disciplina, ele vai trazer um exemplo aqui de um irmão que tinha naquela igreja que foi disciplinado. E o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: olha, é tempo agora de vocês abraçarem, de vocês agirem com amor, porque se vocês prolongarem muito a disciplina, vocês vão de alguma forma afastar completamente este irmão. Vamos ler aqui o versículo 5, diz assim: não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até certo ponto a todos vocês. Versículo 6, a maioria de vocês se opôs a ele, e isso já foi castigo suficiente. Agora, porém, é hora de quê? De perdoá-lo, de confortá-lo. Do contrário, pode acontecer que ele ser vencido pela tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirmem seu amor por ele. Aqui o apóstolo Paulo, ele vai tratar aqui, trazendo um exemplo realmente de disciplina, porém de disciplina moderada. Ele está dizendo o seguinte: agora é tempo de perdoá-lo, de confortá-lo, de abraçá-lo. Esse irmão que criou tantos males na igreja, agora é tempo de abraçá-lo. Por quê? Porque senão vocês vão acabar gerando no coração dele uma tristeza excessiva. E essa tristeza excessiva pode se tornar hoje, na linguagem mais atual, essa tristeza excessiva pode se tornar em uma depressão, e às vezes de alguma forma em um afastamento completo. Quem sabe um suicídio? Quem sabe o apóstolo Paulo estava querendo ali evitar um possível suicídio, não é verdade? Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: a disciplina, ela é importante, porém ela tem que ser moderada. Existe um tempo para todas as coisas. Em outras palavras, conjecturando para você entender melhor, existe um tempo para todas as coisas. Tempo de afastar-se, porém um tempo de abraçar. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: que o tempo de abraçar era o tempo de abraçar era chegado. O tempo de desprezar, o tempo de disciplinar era passado. Então toda disciplina, querido, tem um tempo. A gente entende isso aqui. Toda disciplina tem um tempo. Então nós temos que ter o discernimento espiritual e sabermos abraçar no tempo certo, no tempo verdadeiro, de acordo com a direção do Espírito Santo. Então, o Paulo vai dizer: peço, portanto, que reafirmem seu amor por eles. Ou seja, renovem a aliança com este rapaz, renove a aliança, reafirmem, fortalecem o amor por ele, demonstrem amor, afeto por ele. Aí ele vai dizer o seguinte, agora pulando por um outro tema, podemos dizer. Ele vai dizer o seguinte: olha, nós somos um bom perfume, nós somos o aroma, nós somos como um bom perfume. Versículo 15, pulando para o versículo 15, ele diz: somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus. Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação.
Mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa? Ou seja, queridos, o apóstolo Paulo está dizendo que o evangelho para uns é salvação, para outros é perdição. Muito se assemelha com 1 Coríntios no capítulo 1, no versículo 18, que diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para os que se salvam é poder de Deus. Então, para uns, o aroma é um bom perfume, para outros, infelizmente, é uma terrível morte, para outros é uma condenação. Então a igreja gera este divisor, o bom perfume de Cristo gera esse divisor entre luz e trevas. Então não se envergonhe quando porventura de repente você gerar um mau cheiro por conta das obras de boa justiça, obras de justiça, melhor dizendo. Não se entristeça quando vocês agirem de forma justa, de forma honesta, de forma verdadeira, e por conta disso gerar talvez no coração de outros uma inveja, uma insatisfação. Por conta disso, algumas pessoas começarem a tentar falar palavras que venham afetar você, palavras que venham de alguma forma tentam envergonhar, denegrir a tua imagem. Não se entristeça por conta disso. Não se entristeça. Apenas continue refletindo o bom perfume de Cristo, que para uns é algo maravilhoso, para outros, infelizmente, é algo terrível. Mas o importante é continuarmos firmes nas obras de justiça, em nome de Jesus. Amém? Aí no versículo 17... ele vai usar aqui, ele vai escrever algo importante, que de alguma forma vai ser aqui uma passagem para um próximo assunto que o apóstolo Paulo vai entrar. Ele diz assim: não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Irmãos, isso aqui é muito forte. Esse versículo aqui é muito forte para todo aquele que prega a palavra de Deus. E quem que prega a palavra de Deus? Quem prega a palavra de Deus são os pastores, os líderes? Não. Se você não prega a palavra de Deus, algo tem de errado. A Bíblia diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E essa ordem de Cristo é para todo aquele que é discípulo. Se você somos discípulos de Cristo, sobre nós existe essa ordenância de pregarmos a palavra do Senhor. Porém, a Bíblia aponta aqui que existem os verdadeiros e os falsos. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 2, ou melhor dizendo, no capítulo 11, aí da segunda carta aos Coríntios, no versículo 13, ele vai dizer: porque tais falsos apóstolos são trabalhadores fraudulentos, fingindo serem apóstolos de Cristo. Ou seja, naquela época já existia falsos apóstolos, falsos mestres, falsos pregadores do evangelho, pessoas que faziam de uma forma completamente equivocada, fora completamente do propósito de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer aqui no versículo 17, aqui que nós acabamos de ler: não somos como muitos que fazem da palavra de Deus como um artigo de comércio. Nos dias de hoje isso existe, e talvez em grande proporção, muito maior proporção, não é verdade? Isso existe. Então o apóstolo Paulo está dizendo para nós que pregamos o evangelho: olha, não somos como muitos. Não faça da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade, ou seja, com verdade, com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Deus, Ele nos observa. Os olhos do Senhor estão atentos sobre todos os fiéis. Para quê? Para mostrar-se forte através dessa pessoa. A Bíblia fala sobre uma viúva.
E a Bíblia diz que Jesus observava todos que estavam ali ofertando. Muitos estavam ofertando no templo e muitos ricos ofertavam, porém uma pobre viúva foi ali e colocou 2 moedinhas. A única coisa que ela possuía, então ela ali ofertou, e a Bíblia diz que Jesus observava a maneira que as pessoas ofertavam. Então eu quero chamar a tua atenção para isso, que tudo que você faz, Jesus está observando. Deus, Ele nos observa. Deus, Ele sabe das intenções do nosso coração. Deus, Ele conhece, por mais que talvez de repente eu venha entender ou interpretar algo de forma um pouco equivocada, mas Deus conhece a intenção do meu coração ao falar, ao ensinar, ao proferir aquilo. E se Ele conhece a intenção do nosso coração, Ele sabe que a nossa intenção é verdadeira, é honesta, o que Ele vai fazer? Ele vai abrir os olhos do nosso entendimento. Ele vai falar conosco. Ele vai nos tirar do engano. Quantas pessoas que às vezes estão em um determinado lugar, em uma determinada até religião, porém elas estão ali com uma motivação até verdadeira. E se ela abrir o coração dela para o Senhor, de fato, o Senhor vai livrá-la daquela situação, daquela religiosidade, daquela prisão, porque Deus, Ele nos observa. E Ele analisa exatamente o nosso coração. Não somente aquilo que fazemos, mas Ele observa principalmente as nossas motivações. Eu quero chamar a tua atenção para isso. A nossa vida, ela tem que ser assim. Atitudes boas, porém com motivações corretas. Não adianta eu ter atitudes boas e ter motivações erradas. Porém, não adianta também eu ter motivações boas e atitudes erradas. Eu preciso unir a motivação e as atitudes. E fazer o que é certo e sempre com a motivação correta. E é por isso que eu preciso estar, nós precisamos estar sempre diante do Senhor, em oração, em busca, em nome de Jesus. Amém? Então, ele fala aqui sobre os falsos apóstolos, sobre os que falam de forma fraudulenta, fazendo justamente uma passagem para um novo discurso, uma nova escrita aqui do apóstolo Paulo. Bom, agora já no capítulo 3, nós vamos ler aqui, nós vamos entender exatamente por que ele escreveu esta parte. Ele falou desse versículo 17, embora quando ele escreveu na época não tinha capítulo nem versículo, né? E ele diz assim, versículo 1, capítulo 3. Será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Ele pergunta. Somos como aqueles que precisam entregar-lhes ou pedir-lhes cartas de recomendação? Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio. Escrita não com pena de tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Versículo 5. Não que nos consideramos capazes de fazer alguma coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida, gera vida. Então o apóstolo Paulo, ele começa dizendo o seguinte: olha, será que é necessário eu pedir a vocês cartas de recomendações? Será que isso vai ser necessário? Como eu havia dito anteriormente, uma igreja que tinha dificuldade de reconhecer o apostolado, a autoridade do apóstolo Paulo em seus discursos. Então o apóstolo Paulo está dizendo, será que vai ser necessário eu pedir carta de recomendação? É mais ou menos assim, de repente, um exemplo, eu sou o seu pastor, e eu envio alguém à sua casa, porém, mando uma mensagem para você, olha, essa pessoa, hoje em dia não são mais cartas, né? Agora é o WhatsApp,
eu mando um WhatsApp para você dizendo, olha, eu estou enviando fulano e ele vai estar fazendo um estudo bíblico com você a respeito deste assunto, olha, e pode confiar no que ele vai falar, porque eu garanto, ele vai estar falando tudo conforme a palavra. Eu estou dando a você uma carta de recomendação. Agora imagine só, eu sendo seu pastor, alguém ter que dar uma carta de recomendação para que eu possa ir na sua casa te ensinar. É uma coisa esquisita, né? Já que eu sou o seu pastor. Isso só um exemplo. Então o apóstolo Paulo está dizendo, será que é necessário cartas de recomendações? Aí ele vai e dá uma carteirada. Ele diz o seguinte, olha, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo que mostra os resultados do nosso trabalho em seu meio. Ou seja, eu preguei o evangelho para vocês e vocês hoje conhecem Cristo porque eu preguei o evangelho a vocês. E vocês são essa carta. É mais ou menos assim para compreendermos melhor. Imagine que de repente eu vou em uma tribo indígena, pessoas que nunca conheceram Cristo, e de repente eu vou lá, prego sobre Cristo, as pessoas se convertem e as pessoas começam a conhecer mais a respeito da palavra de Deus, e vários missionários voltam lá, só que o evangelho já foi propagado naquele lugar, já existem igrejas naquele lugar, as pessoas estão se entregando a Jesus, uns não, mas a maioria sim. E de repente eu escrevo aquela tribo e digo, olha, eu soube que está acontecendo algumas coisas entre vocês. E de repente aquela tribo questiona, mas com que autoridade você diz isso? Então o apóstolo Paulo ele dá uma carteirada dizendo, olha, vocês são cartas de Cristo, que é fruto do meu trabalho. Aquela igreja não conheceu Jesus, não conhecia Jesus antes da pregação do apóstolo Paulo, juntamente com toda a sua equipe. Não foi um trabalho apenas do apóstolo Paulo, ele tinha toda ali uma equipe. Mas ele iniciou a pregação naquela cidade de Corinto. Ele iniciou a pregação naquele lugar, debaixo de muitas perseguições, debaixo de muitas lutas. Então, como não ser reconhecido pelaquela igreja? Então Paulo aqui mais uma vez, ele expressa a sua autoridade, e dizendo, olha, vocês são cartas, já aqui, já preparando para entrar em um outro assunto, mas ele está dizendo, vocês são cartas, e quem escreveu essas cartas? O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, os apóstolos, nós escrevemos, eu escrevi através do Espírito de Deus. Porque o que foi escrito pelo Espírito de Deus foi exatamente algo maravilhoso. Foi escrito pelo Espírito de Deus através de nós. Nós escrevemos. A grande questão é, e o que foi escrito pelo Espírito de Deus? O que foi escrito pelo Espírito de Deus é justamente superior à antiga aliança. O que foi escrito é algo esplêndido, é algo maravilhoso. O que foi escrito na vida de vocês. E aqui ele faz, nesse versículo 5, no final do versículo 5, ele faz aqui uma transferência, podemos dizer. Ele começa a mudar aqui o assunto. Ele começa a mudar o assunto apontando para aquilo que foi escrito. Olha, vocês são cartas, mas o que foi escrito na vida de vocês foi algo escrito pelo Espírito. E o que foi escrito é superior ao que havia sido escrito no passado. Em outras palavras, o que foi escrito, o Evangelho, é superior. Todos os ritos, todos os escritos antigos da velha aliança. E aqui a gente entra em um tema muito importante da nova aliança, amém? Bom, que Deus abençoe mais e mais a sua vida, toda a sua casa, toda a sua família. É muito bom aí ter a tua participação em nome de Jesus. Agora eu quero falar sobre algo muito tremendo, algo muito importante que eu tenho certeza que vai falar ao teu coração. E eu espero aí que você fique bem ligado aí nessa programação,
Amém? Tem muitos irmãos aí conosco. Muito obrigado aí pela participação de todos. Que bom, que bom. Bom, nós vamos ler agora a partir do versículo 7, que diz assim: o antigo sistema, ou seja, a antiga aliança, com suas leis gravadas em pedra, terminavam em morte, embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Portanto, se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo, que permanece para sempre. Aleluia! Não somos como Moisés, que cobria o rosto com um véu, para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo. Mas a mente do povo estava endurecida e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente. E esse véu só pode ser removido em Cristo. Versículo 15. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido, pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Aleluia! Do versículo 7 ao versículo, praticamente aqui é o versículo 17 e 18, nós podemos ver aqui sobre dois pontos que o apóstolo Paulo ele está falando, sobre a glória antiga e a nova glória. Ele está falando aqui sobre uma glória transitória e sobre uma glória permanente. A glória transitória está o quê? No Antigo Testamento, nas leis mosaicas. E a glória permanente, ela está em Cristo, no Evangelho. E ele chega até aqui citar um ocorrido que aconteceu em Êxodo 34, você pode ler lá depois, na oportunidade, leia Êxodo, melhor dizendo, leia Êxodo 33 e leia Êxodo 34, amém? Mas ele está ressaltando aqui algo que aconteceu em Êxodo 34, quando Moisés ele desce do monte, e a sua face ela está resplandecendo uma glória, a ponto dos filhos de Israel não conseguirem olhar no rosto de Moisés, porque tamanha era a glória, refletia um brilho que ninguém conseguia colocar os olhos em Moisés. Então o que Moisés fazia? Ele colocava um véu, e ele sempre tinha um lugar chamada tenda ali do encontro, o lugar onde Moisés orava, falava com Deus, e todas as vezes que ele se colocava diante de Deus, quando ele saía desta tenda, ele colocava o véu. Só que aquela glória, diz a palavra, que era uma glória transitória. Aquele brilho estava se desvanecendo, diz aqui a palavra, estava se apagando, mas ainda assim Moisés usava um véu. E o apóstolo Paulo está dizendo que essa glória é uma glória transitória, é uma glória que passa. Porém, a glória de Cristo na vida de uma pessoa é uma glória permanente. É uma glória baseada no Evangelho, que é o poder de Deus. Por que o apóstolo Paulo está apontando para isso? A gente sabe que naquela época, querido, o cristianismo era algo novo. O cristianismo era resultado do judaísmo, né? Era um ramo do judaísmo. Então, alguns que estavam se convertendo, alguns judeus que estavam conhecendo a Cristo, se convertendo, precisavam entender que a glória de Cristo era maior do que a glória da antiga aliança. A glória de Cristo é maior. Se você ler, por exemplo, Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 17, você vai ver que Cristo, ele convida, ele chama Pedro, Tiago e João, e vai para um determinado lugar, e naquele lugar, aqueles homens tiveram uma experiência sobrenatural. Diz a Bíblia que
Cristo, ele se transfigurou. Eles viram ali Cristo como que glorificado. E eles tiveram uma visão também de Moisés e de Elias. Cristo conversava com Moisés e Elias. E de alguma forma, esses discípulos que não conheciam Moisés nem Elias, né, não conheciam de face, de ver, de alguma forma eles entenderam que era Moisés e Elias. Então, o Pedro, ele diz o seguinte: o Senhor, mestre, o Senhor quer que a gente faça aqui uma cabana para vocês três, para os três. Então vem uma voz do céu e diz: olha, este aí é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Ouça tudo que ele fala. Deus, então, através de uma voz poderosa, ele fala em uma voz poderosa aquele lugar, aquelas pessoas, dizendo, confirmando, melhor dizendo, Cristo. Moisés, há quem diga, e a gente entende isso, que Moisés simboliza a lei, Elias simboliza os profetas, e Cristo, obviamente, é muito maior do que os profetas, do que toda a lei. Tudo isso que está no Antigo Testamento aponta para Cristo. Então as pessoas precisavam entender aquilo, e os discípulos, eles compreenderam que Cristo era maior. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, Cristo é maior, o evangelho de Cristo é maior, a glória de Cristo é muito maior, está acima. Hoje para nós, que somos cristãos, é fácil discernirmos isso, é fácil entendermos isso, mas para aquela época, aquelas pessoas, era um pouco complicado, porque eles estavam vivendo ainda uma transição de identidade, uma transição de religião, podemos dizer assim. Eles estavam ainda discernindo, entendendo sobre Cristo. Então, a glória de Cristo é maior. O apóstolo Paulo, ele vai escrever dizendo o seguinte: olha, os judeus, eles quando ouvem, ou quando professam ali a antiga aliança, eles ainda estão com o véu sobre o rosto, porque o véu só é tirado quando uma pessoa se converte. Então, olha que coisa interessante, no versículo 15, vai dizer, olha, até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu, até hoje. Ou seja, eles, até os dias de hoje mesmo, isso Paulo falando, né, na época, e eu falo agora, até os dias de hoje ainda existe isso. Pessoas que sustentam uma glória que já se apagou. É verdade, uma glória que apontava para Cristo. Cristo é superior a esta glória, mas muitos até o dia de hoje ainda vivem esta glória, que foi uma glória maravilhosa, porém que já se apagou. Agora, trazendo isso para a nossa realidade de vida como cristãos, isso me dá a entender que existem muitos cristãos que infelizmente ainda vivem uma glória que já se apagou. É verdade. Isso não era apenas uma realidade dos judeus. Isso não é uma realidade apenas dos judeus, que não tem Cristo como Filho do Deus vivo. Isso é a realidade, inclusive, de muitos homens e mulheres de Deus. Professam a fé, porém, ainda parece que vivem de uma glória que já se apagou, de uma glória que já passou. Mas espera aí, você não disse que a glória do Senhor, ela permanece, ela é eterna, ela é para sempre, ela é permanente? A glória do Senhor é permanente. A questão é se a glória, ela tem sido permanente na sua e na minha vida. Porque uma coisa é a glória ser permanente, outra coisa sou eu viver esta glória permanente. E existem muitas pessoas que estão vivendo de passado, que estão vivendo de folhas, que já não dão frutos, mas que estão como uma árvore cheia de flores, bonitas, porém que já não dão frutos. Isso às vezes é a realidade de muitos. Nós temos o exemplo, por exemplo, o exemplo diz lá em Samuel capítulo 4, sobre o povo de Israel, que
todas as vezes que eles iam para uma batalha, eles levavam a Arca da Aliança. Só que o povo estava vivendo em desobediência, os líderes religiosos estavam afastados da presença de Deus. E quando eles foram para uma batalha, eles foram envergonhados, perderam naquela batalha. Então o que eles fizeram? Pegaram a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus. Tinha ali o maná, símbolo da palavra de Deus, do alimento de Deus. Tinha ali as tábuas, símbolo da aliança, da promessa de Deus, da aliança com Deus para com o povo. Tinha a vara de Arão que havia florescido. Irmãos, símbolo de autoridade, do sacerdócio. E então eles pegam aquela arca e vão para a batalha. E o que acontece? Mais homens morreram naquela batalha. A arca foi roubada. Depois voltam para trazer a notícia para o sacerdote da época, o Eli, e diz o seguinte: olha, a arca foi roubada, seus filhos morreram. Então ele cai, morre, e uma das esposas do sacerdote que carregava aquela arca, que estava ali na responsabilidade daquela arca, ela estava grávida, então ela dá à luz. E ela morre naquele ato de dar luz. Só que antes de morrer, ela grita e diz Icabod, ou Icabode. E aquela criança se chama Icabode, Icabod, que significa foi-se a glória. Foi-se a glória de Deus. Tem muitas pessoas que estão vivendo um Icabode na sua vida. Foi-se a glória de Deus. Ou seja, a glória, estão vivendo de uma glória passada. E isso é muito perigoso. A pessoa, ela é como Moisés, por exemplo, que estava ali e colocava um véu. Só que a glória, ela estava se apagando. E quando as pessoas olhavam para aquele véu, diziam: nossa, tem muita glória ali por detrás daquele véu. Mas na verdade, o véu só estava escondendo uma glória que estava se apagando. E isso traz um ensinamento para muitos de nós, irmãos. Porque às vezes nós tentamos aparentar uma coisa que não somos. Uma glória que já está se apagando. E não que esta glória de Cristo se apague. Ela é uma glória permanente, é uma glória viva. Mas porém muitos estão apagados. Muitos não estão vivendo esta glória como deveriam viver. Estão vivendo de uma glória passada. Porque Deus fez, porque naquela época Deus fazia isso, que Deus me usava, e Deus isso, e Deus aquilo. E hoje? É por isso que Deus vai falar com Josué. E Josué vai passar para o povo a palavra dizendo o seguinte: olha, santificai-vos hoje. Por quê? Porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E o passado? Josué não fala do passado, fala do hoje e do amanhã. Santifique hoje. Por quê? Porque amanhã fará o Senhor maravilhas. A grande questão não é o que eu fiz, como era o passado. A questão é o meu hoje. Como eu estou hoje? Como estou hoje? O meu amanhã será um reflexo do meu hoje. Será uma colheita do meu hoje. E eu falo isso para que você reflita. Amém? Para que você reflita. Então, não sejam como muitos que ficam sustentando uma glória que já não existe mais. Tome muito cuidado com isso. Amém? Aí, no versículo 16, ele vai dizer: contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, o véu está posto sobre aqueles que leem a lei de Moisés e não se converte. Porém, quando uma pessoa se converte, tem Jesus na sua vida, recebe o evangelho de Deus, as boas novas, o véu, esse véu é removido. Quando uma pessoa se converte, o véu é removido. Daí sim, nós podemos refletir a glória de Deus. Porque o propósito de Deus é que nós viemos refletir a sua glória. Mas para isso nós precisamos retirar todo o véu. Todo o véu, de fato, precisa ser removido. E agora, cá para a gente, irmãos. A vida com Deus, ela é progressiva. Você pode até dizer: sim, o véu ele precisa ser removido, mas eu já me converti. A minha vida já é de Deus. Eu sou cristão, esse véu já foi removido. Glória a Deus, que bom que este véu foi removido.
Agora, existem muitas pessoas que não compreendem que a vida com Deus ela é progressiva. Se lermos, por exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18, você percebe ali a oração do apóstolo Paulo pelaquela igreja, dizendo o seguinte: olha, a minha oração é para que os olhos do entendimento de vocês sejam iluminados. A minha oração é para que o coração de vocês seja iluminado. Agora, eu te pergunto, ele está orando por uma igreja que já estava sem véu, mas ainda assim ele está orando para que aquela igreja viesse desfrutar de uma luz da parte de Deus. Por que isso? Porque é algo progressivo. Deus é muito mais além daquilo que você conhece. A glória de Deus é muito maior diante daquilo que já existe na sua vida, comparado àquilo que já existe na tua vida e na minha vida. Deus não é isso apenas que eu vivo, irmãos. Deus é muito mais. Deus é muito mais. É por isso que nós temos que estar sempre removendo todo o véu. Existe um véu que já foi removido, mas de vez em quando nós precisamos estar sempre tirando um véu. Algumas coisas que atrapalham a glória de Deus de ser refletida, de iluminar a vida de outros. Nós precisamos estar sempre removendo. Por quê? Porque as coisas de Deus são assim. A presença de Deus, Cristo, é progressivo na nossa vida. Nós temos que estar sempre rompendo. Amém? Então entenda isso. Paulo está dizendo, quando uma pessoa se converte a Jesus, esse véu é removido. Agora, não significa que eu me converti, significa que está tudo bem, tudo maravilhoso. Eu preciso continuar a estar sempre, de alguma forma, removendo algumas coisas que podem simbolizar esse véu. Como algo simbólico eu falo isso. Amém? Para quê? Para que eu venha desfrutar mais e mais da glória de Deus. Amém? E o versículo 18, para a gente finalizar, diz, versículo 18: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Aleluia. Irmãos, esse versículo, pensa num versículo. Esse é o versículo, é tremendo. É tremendo. E quando o véu é removido, a glória de Deus, ela reflete. É por isso que ele vai lá no início desse capítulo, ele diz que nós somos cartas vivas, que nós somos essas cartas, melhor dizendo. Nós somos essas cartas. Irmãos, o mundo está nos lendo. Nós precisamos refletir a glória do Senhor. E o interessante de tudo é que o Senhor, Ele nos transforma. Lembra quando eu falei que a vida com Deus, com Cristo, ela é progressiva? É exatamente isso. O Senhor, Ele nos transforma gradativamente, como nós lemos aqui. Ou seja, de glória em glória. Ele nos transforma gradativamente, até que venhamos nos parecer mais com Cristo, mais com Ele. Então o propósito de Deus é transformar você, dia após dia, aos poucos, para que você se pareça mais e mais com Jesus. Então eu tenho um conselho para você: se exponha à glória de Deus. À medida que você vai se expondo à glória de Deus, removendo todo o véu, à medida que você vai buscando ao Senhor, vai se convertendo ao Senhor todos os dias, parece que a gente se converte todos os dias, né? À medida que nós vamos nos convertendo, tirando alguns véus da nossa vida, à medida que nós vamos nos posicionando diante de Deus, a glória do Senhor vai brilhando, o Senhor vai nos transformando dia após dia, e vamos sendo parecidos com Cristo, porque esse é o propósito de Deus. E aos poucos, é algo progressivo, aos poucos. Deus, Ele não quer que você esteja estacionado na fé. Não, Deus, Ele quer que você seja transformado gradativamente, aos poucos. Deixa o Senhor fazer, deixa o Senhor operar, dê liberdade ao Senhor, dê liberdade, porque este é o propósito de Deus, esta é a vontade de Deus. Como nós lemos aqui, como nós acabamos de ler, deixa eu ver, o capítulo
capítulo 3 mesmo, né? O versículo 17, perdão. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Esse é o propósito, gerar essa liberdade para você andar em novidade de vida, todos os dias, sendo aperfeiçoado, sendo liberto de alguma coisa, sendo liberto de um pensamento, sendo liberto de algumas situações, sendo liberto de uma religião, de uma religiosidade, até que você seja parecido com Cristo. Amém? Dia após dia. Bom, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe toda a tua família. Eu quero aqui agradecer aí os irmãos que estão conosco online, que estão sempre participando da programação. Que Deus abençoe a tua vida mais e mais. Obrigado aí pelos comentários. Obrigado por você estar sempre de alguma forma fazendo parte deste programa, desta programação. Que Deus abençoe a tua vida mais e mais. Amém? E que o Senhor possa guardar você, proteger você, livrar você de todo o mal e possa iluminar o seu entendimento. E que você, em nome de Jesus, reflita a glória de Deus. Não uma glória transitória, que foi muito importante por um tempo, mas uma glória permanente, que é a glória de Cristo. O Evangelho venha refletir sobre a tua vida, que você venha ser como esta carta, amém? Escrita pelo Espírito do Deus vivo. Que Deus abençoe você e até a próxima semana, em nome de Jesus. Semana que vem estaremos tratando aí o capítulo 4, provavelmente o capítulo 5. A gente vai estar nos preparando para isso. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Fique na paz de Cristo e um forte abraço em nome de Jesus. Deus abençoe.